Olá, ouvintes, internautas e quem nos ouve no podcast Para Saber Mais. Eu sou Simone Precioso, Rádio Comunitária Cantareira, na internet, nas ondas do rádio, no Spotify e estamos aqui com conteúdo de educação. Vocês sabem que a gente tem esse investimento no nosso grupo da rádio de ser uma instância de educação popular e de trazer para vocês as melhores informações possíveis. Hoje a nossa conversa com o professor Márcio Alexandre Mazella, ele vai se apresentar para vocês, mas eu já vou adiantar que o Márcio tem uma extensa experiência na Fundação Casa, como diretor da Escola de Formação, foi diretor de unidade, ele é uma presença fundamental quando se fala na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, né? Uma pessoa extremamente especializada no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que compõe o grupo da Pedagogia Social na USP, né? Ele agora é professor da USP, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esses novos rumos, e a atuação dele na pedagogia social vai por essa linha, né? Que é uma linha importante da experiência e daquilo tudo que ele acredita como sociedade. Professor Márcio Mazella, muito bem-vindo, né, ao nosso podcast, à nossa rádio. Eu vou deixar o microfone para você agora fazer as suas apresentações, antes de eu começar a te fazer as perguntas, te bombardear. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer a Simone, né, ao convite de dialogar sobre essas questões tão importantes para a nossa sociedade, em especial para as crianças e adolescentes, né, e da nossa comunidade aqui da Brasilândia, Freguesia Penteado, enfim, todos. Um tema importante, né, que a gente precisa constantemente revisitar e ativar essa perspectiva na sociedade paulista, brasileira e, quiçá, mundial, né? Os problemas, às vezes, eles ultrapassam as fronteiras aí. Tá bom? Obrigado pelo convite, Simone. O professor, imagina, é um prazer sempre tê-lo aqui. O senhor já é um humano, né, do nosso programa, já é uma pessoa em contato com a rádio, já é uma presença muito querida para toda a nossa Brasilândia. Nós sabemos, né, que a nossa comunidade sofre muito a, o vilipendiamento dos direitos, né? A gente tem esse problema de direitos de crianças constantemente ameaçados, né? Isso sempre. O ECA veio há 32 anos e a gente luta com isso há muito tempo, antes, durante, depois, continuamos lutando, só que hoje nós temos acentuados diversos problemas na nossa sociedade, né? E aí a criação aqui no Brasil de uma ciência, de uma epistemologia que dê conta daquilo que a escola, por exemplo, não dá conta, daquilo que a saúde, por exemplo, não dá conta, mas que ao mesmo tempo faz interface com todos esses lugares de educação, dá um calorzinho no coração, dá um pouco de conforto. E a pedagogia social, ela vem para esse conforto, né? Falando para a mãezinha que sofre para garantir para os seus filhos a escola. Muitas vezes, quando esse filho um pouco mais velho, adolescente, tem um problema, está em conflito com a lei, aí o sofrimento é amplificado, né, da família. Então, nesses momentos em que a gente sente que a criança, que o adolescente tem os seus direitos não assegurados, ou mais do que isso, em ameaça, né? A gente pensa que ter uma ciência voltada para essa garantia é muito importante. Só lembrando, a gente hoje tem a questão dos Yanomamis, que está muito forte na sociedade, né? Mas nós já estamos com muitas crianças em situação de rua. Nós tivemos uma pandemia, aliás, ainda não terminou, né? E que deixou desigualdades acentuadas na saúde, na educação, em todas as áreas. Um calendário de vacinação precário, assim, mal garantido para as crianças,
por conta de questões ideológicas. Assim, a gente vê, apesar de estarmos no século XXI, apesar de estarmos no ano de 2023, muitos passos dados para trás, né, professor? Então, eu queria que você começasse falando com a nossa comunidade, com o nosso ouvinte, qual é a importância da pedagogia social para a gente conseguir garantir direitos para as crianças? Bom, primeiro que a gente precisa fazer uma revisão histórica, né? A comunidade ela tem a sua importância de luta aí na região, conheço bem a região, você sabe, né? A gente tem aí uma região extremamente vulnerabilizada, sem a atenção dos poderes públicos, e a gente teve, recentemente, nos últimos 4 anos, um retrocesso nas políticas públicas de atendimento, seja ela do SUAS, seja ela da educação, né, em qualquer área que, infelizmente, impacta principalmente nas periferias, né, que são as áreas das chamadas, entre aspas, zonas indesejáveis, né, e que Paulo Freire diria que não são zonas de felicidades, até pelo grande volume que a gente tem populacional e que o poder público não alcança com políticas reais necessárias para a comunidade especial essa que eu falo, que seria essa região que a rádio atua, enfim. Segundo, eu acho que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi um marco importantíssimo no que diz respeito ao olhar a infância vulnerabilizada e a adolescência do nosso país também. Ele veio fazer um corte histórico, né? O estatuto ele traz grande vantagem de atendimento e olhar à criança e ao adolescente, o que o Código de Menor de 79 não trazia. O Brasil tem uma dívida enorme com esse segmento da população. Se a gente pegar desde o período colonial, o período imperial, a República, até 1990, o Brasil tem uma dívida enorme. Em nenhum momento a criança e o adolescente ele teve esse olhar a partir de 1990. E, infelizmente, a partir de 1990, mesmo com a promulgação desse estatuto, com o viés de um olhar da Constituição de 88, ele ainda sofre ataque, seja pela redução da maioridade penal, seja não pela obrigatoriedade de matrícula nas creches, nas escolas, no atendimento à saúde na prioridade, né? A questão vacinal que você trouxe, quantas crianças não foram vacinadas, a política nacional de imunização, que infelizmente no último governo foi um desastre, desassistiu várias crianças, adolescentes, enfim, toda a população. Então, acho que a gente tem aí uma leitura muito grande que em uma hora a gente não vai dar conta de fazer, né? Mas o estatuto ele é importante, e a pedagogia social ele vem nesse bojo de trabalhar com esse segmento populacional e dar um outro olhar para a pedagogia tradicional, que é a pedagogia teórica, que é a pedagogia dos conteúdos curriculares, o papel do professor, a gente alarga isso com a pedagogia social quando a gente adentra nas questões mais problemáticas, né, e mais reais da população, como diria Paulo Freire, né? A gente passa do papel na pedagogia social de professor para alargar o papel de educador, né? Inclusive, já aproveito e convido a todos e todas e a partir do dia 15 ao 18 teremos nosso congresso, nosso simpósio, que inclusive a Simone é uma das nossas alunas, escreveu um artigo fantástico, e que é importante a população ir lá ouvir, né, os professores, os debatedores, para que possa ter maior conhecimento e possa atuar na comunidade. Então, a pedagogia social ela traz essa grande vertente. Nós temos aí o professor Roberto da Silva, que você entrevistou, né, um grande conhecedor, um dos maiores pensadores nessa área, e que traz essa preocupação da pedagogia social no que diz respeito às comunidades, ao papel desse profissional, que, inclusive, dia 18 será discutida a regulamentação desse educador social dentro da pedagogia social. Mas a grande questão que a gente precisa pontuar aqui é alargar isso, né? Por exemplo, em que pé está o estatuto hoje? Por exemplo, nossa região
da Brasilândia não tem nenhum SEDECA, né? Pouco o Condeca chega e pouco o CMDCA chega dentro dessas perspectivas. E a gente observa hoje, até por uma crise econômica gerada agora aí recentemente pelo governo anterior, as crianças nos faróis, vendendo bala novamente, fazendo malabarismo, fora da escola. Isso é uma violação ao seu direito, uma vez que o estatuto, né, põe a perspectiva da obrigatoriedade dela estar na escola, da matrícula, ter a questão do seu ciclo de vida, alimentação, brincar, enfim. Tudo isso que traz no bojo ela enquanto um sujeito de direitos. O que no estatuto, no Código de Menores de 79, não era visto dessa forma, muito menos pelo Código de Melo Matos de 27. Então, pense vocês que até 1990 nós tínhamos uma situação dessa criança e totalmente numa perspectiva irregular, né? Abandonada pelo Estado, e eu gosto de usar a perspectiva de vulnerabilizada pelo Estado. Porque uma vez que o Estado não chega, quando eu falo Estado, todas as esferas, né? Não chega para atender essa necessidade desse segmento, né? Ela está sendo vulnerabilizada. Quando ele não oferta uma creche, uma alimentação, espaços de lazer, né? A gente precisa repensar os espaços nas periferias, uma biblioteca, um centro de convivência comunitária, um cinema, né? Os céus foram pensados nisso, você sabe muito bem, seu mestrado foi tratado nisso, eu lembro muito bem, né? Não tem esses espaços. E quando teve, agora, recentemente, é tudo abandonado. Então, precisa pensar a legislação que, de fato, ela caminhe, né, com as necessidades da infância e juventude do nosso país. Caso contrário, a gente vai ficar aqui discutindo, infelizmente, décadas e décadas e décadas, e está aí a situação que a gente está vendo hoje. As crianças voltando novamente para os semáforos, né, em situação de rua. Eu sou conselheiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e a gente debate muito isso, a população em situação de rua. Hoje a gente não tem só aquela característica, entre aspas, de uma pessoa estar na rua. Nós temos famílias na rua. E as crianças nessas barracas com seus pais, em uma situação extremamente vexatória para elas, numa vulnerabilização enorme e que o Estado não dá conta. Nós temos 48 mil, quase, pessoas em situação de rua e a tendência, infelizmente, é só aumentar. E quando pensa em criança, a gente pensa que o estatuto aí não está chegando. Aí eu pergunto, cadê o Estado? Cadê a prefeitura? Né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para esse segmento que está em vulnerabilização, ser atendida para que ela possa ter a sua qualidade de vida e crescer dentro da perspectiva de proteção integral. Essa é a grande preocupação. E vai dando um desânimo, porque a gente já não estava num caminho de muito, assim, muito progressista. Nós já não estávamos, né? Com tudo que a sociedade tinha avançado, com todos os programas sociais, tínhamos problemas. Tínhamos problemas em relação, por exemplo, a grupos identitários. Nós tínhamos problemas em relação, eu vejo assim, o estatuto, no tempo em que ele foi criado, ele tratava de uma criança geral, de uma criança epistemológica, uma criança que era igual se ela fosse menino ou menina, se ela fosse Yanomami ou paulistana, era criança, né? Criança, quem é a criança? Então, a gente que é do currículo, né, professor, a gente sabe o quanto isso mudou, o quanto as identidades têm que estar presentes no texto legal. E então, nós teríamos que ter esse investimento neste momento agora. Aí o que que acontece? A gente tem a intervenção de uma ultradireita assim, que simplesmente nega direitos às crianças mais vulneráveis, né? É um projeto, não é dizer que é uma negligência, é um projeto mesmo, é um projeto de negação, de extermínio. Existe esse projeto, a gente vê isso claramente. Então, assim, é tão difícil, é tão complicado em relação a tudo que nós temos lutado nesses 32 anos, a tudo que o país
aparentemente estava num caminho de conquista e que a gente perdeu com muita facilidade. Quando você tem parlamentar criando projeto de lei para reduzir maioridade penal, essa é a maior falência que a gente tem em relação ao cuidado com a criança e com o adolescente, né? O senhor sabe, professor, e fez um trabalho belíssimo, belíssimo de pós-doutorado sobre a redução. E os parlamentares, a base, a base filosófico, material que eles usam para fundamentar os seus projetos de lei, é o que sai na imprensa, né? Então, não existe respeito ao desenvolvimento, à questão científica do que, de como uma criança e um adolescente correspondem àquilo que a sociedade, como uma instância de educação, né? Porque a gente sabe que tanto a escola, quanto a família, quanto a sociedade, de um modo geral, são responsáveis por essa educação, né? Então, como é que a gente pode fechar os olhos para o fato de que uma criança e um adolescente estão em fase de formação? E aí o senhor traz muito bem, professor, que a gente está negando essa rede que uma criança tem direito. E aí, quando ela se vulnerabiliza e cria o conflito, muitas vezes, né, ela é vítima de um conflito que é criado, nessa circunstância. Aí é que vai, né? Aí é que tudo vai se perder, aí é que o direito dela vai ficar completamente esquecido, completamente vilipendiado, e a gente tem uma força parlamentar de ultradireita o tempo todo, deixando claro que criança e adolescente é uma parcela da sociedade, a outra é menor, né? Então, quem está ouvindo a gente sabe disso. A nossa comunidade, ela sofre muito com isso, né? Com as crianças e com os adolescentes que são, negligenciados e que depois, nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes ficam em conflito com a lei e são tratados dessa forma, né? Então, professor, agora eu vou pedir para você falar um pouco com a gente sobre um papel importante, né? Que tem um órgão, a gente tem um órgão que fica entre o Ministério Público e a população, né? E que é um órgão, né, que está sendo esquecido. Vamos falar um pouco de conselho tutelar, professor? Qual é o papel que o conselho tutelar tem nas comunidades? Em que as pessoas podem se apoiar no conselho tutelar para buscar o apoio necessário quando percebem que os seus filhos estão tendo seus direitos negligenciados? Eu acho não. O Conselho Tutelar ele está embasado na questão da resolução do CONANDA 113, no eixo 3 do fortalecimento do sistema de garantia de direitos. Esse sistema, que inclusive a escola faz parte, é um sistema importantíssimo, né, de combate a qualquer tipo de violação de direitos da criança e do adolescente. O CONANDA, que agora a gente está conseguindo revitalizá-lo, né, junto com os outros conselhos municipais, ele tem um papel fundamental dentro da política de atendimento à criança e ao adolescente. O Conselho Tutelar, como qualquer outro conselho que nós conseguimos lutar a partir da Constituição de 88 e fortalecer a partir de 1990 pelo Estatuto, que nos deu todo esse arcabouço dos conselhos, e o Conselho Tutelar vem nesse eixo, né? Dentro, inclusive, da política da Resolução 113 de 2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentro do sistema de garantia de direitos. A gente não pode fugir desse arcabouço jurídico, né, do apontamento do CONANDA e das legislações normativas nacionais que vão trazer esse aparato de controle e proteção e direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, né, ele vem ano a ano sendo, às vezes, modificados pela prefeitura, seja na exigência de um conselheiro ter uma graduação, ensino médio. Em São Paulo, agora, teve uma nova
revisita o papel do conselheiro no que diz respeito aos seus direitos também, né? Teremos eleição esse ano. É importante que a comunidade participe, se aproprie disso, vá votar nos seus candidatos que, de fato, atuem dentro do seu perímetro, que a Secretaria de Direitos Humanos vai publicar, para que ele possa exigir também desse conselheiro uma atuação nos organismos municipais e estaduais, quando há violação dos direitos da criança e do adolescente, seja de qualquer forma. O Conselho Tutelar, infelizmente, para alguns, ele é um conselho que é inoperante e não é verdade. Né? O Conselho Tutelar ele tem um papel nevrálgico importante, né? Acionado pelos outros serviços, seja qualquer outro, quando há uma violação dos direitos da criança e do adolescente, previsto no Estatuto ou mesmo na Constituição Federal, ele tem que atuar. Mas ele só pode atuar quando ele é provocado. Se ele não é provocado, ele não sabe o que se passa muitas vezes numa UBS, numa AMA, numa EMEI, num SEI, num fundamental, enfim, em qualquer órgão que ele está dentro do sistema de garantia, mesmo também no sistema de segurança, mesmo também no judiciário. O judiciário, na realidade, faz o acompanhamento e aciona os envolvidos quando há violação de direito. Né? Mas, por exemplo, o adolescente entra na Fundação Casa, de repente, seu direito é violado, ele supostamente sofre uma agressão, tal. O Conselho Tutelar, que faz parte daquela região, ele pode ser acionado pelos pais, pela Defensoria Pública, enfim. Então, ele age nesse bojo. Em escola, você sabe muito bem, você foi diretora há muitos anos, você sabe como funciona, mas ele só vai atuar quando ele é provocado. Né? O que eu vejo, muitas vezes, é que a gente precisa trazer até uma pauta que acho que você vai pôr aí, com a proximidade da eleição do Conselho Tutelar, é esmiuçar um pouco melhor do papel do conselheiro. E como que a sociedade pode participar? Inclusive, na próxima publicação do edital da convocação do Conselho, mostrar para as pessoas onde estão os pontos de votação da freguesia, da brasileira, enfim, dos outros rádios, que aí é um serviço que a rádio faz, para que a sociedade também se aposse dessa proposta, né? Que ela vá entender o papel do conselho e que ela também possa ir no Conselho Tutelar hoje constituído, falar com o conselheiro qual é o seu papel, né? Em que ela pode ajudar também, né? Porque muitas vezes parece que é um outro planeta o Conselho Tutelar. Na realidade, está dentro do território, faz o seu papel, muitas vezes que a mídia não dá esse aporte, como dá, por exemplo, uma violência, para a criminalidade, para um assalto. Né? A mídia também ela acaba fazendo o papel do contra. Né? Ela acaba exacerbando uma situação de violência que não dá para negar que nós estamos passando, mas não faz o seu papel educativo com uma concessão pública de TV, ela é obrigatória ter esse espaço, né? De orientação à comunidade, à sociedade brasileira, por isso que é uma concessão pública, é por isso que, infelizmente, muitos programas de TV educativos são 6 da manhã, 5 da manhã, 1 hora da manhã, quer dizer, que raramente as pessoas vão ter oportunidade de assistir porque estão trabalhando ou estão descansando, né? Então, a gente precisa explicitar. Eu acho que esse canal aqui, Simone, da Rádio Cantareira, é um canal importantíssimo para que a gente possa demonstrar todas essas normativas e o papel que o Conselho Tutelar tem dentro do Estatuto, né? Como que ele se organiza para que a gente possa fazer valer os direitos da criança e do adolescente. Né? E a própria criança também, adolescente, nas escolas, saber qual é o seu direito. As escolas hoje não fazem um debate sobre a importância do Conselho Tutelar. As escolas também, infelizmente, nem todas, não vamos generalizar aqui, né? Sequer sabem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Menores. Muitas vezes, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele só está nos referenciais, né, do PEA, do PPP,
A Lei 11.525, ela torna o Estatuto da Criança e do Adolescente um tema como um tema obrigatório transversal, e não se faz isso nas disciplinas curriculares. É necessário que a escola ela faça essa discussão. Agora, já que os professores vão retornar amanhã para as salas de aula, né? Mas nesse momento, desses 2, 3 dias de preparação pedagógica que está ocorrendo nas escolas do estado, do município, enfim, que se discuta isso. O que eu vejo são coisas que muitas vezes não dialoga no papel da gestão da escola, do professor com a comunidade que ela atende. Eu já cheguei a ver situações absurdas, né? Solicitações para fazer palestras que fogem ao arcabouço de uma escola, né? Como se nós fôssemos um coach. Eu não sou coach, não vou motivacionar ninguém, porque a pessoa precisa entender isso, né? Que o papel de educador é se discutir as questões pedagógicas, discutir as normativas, o que parece que as pessoas estão trazendo isso para as escolas municipais, estaduais, uma visão totalmente equivocada. Me desculpe, eu vou fazer um comentário aqui do secretário estadual de Educação, que ele falou para a rede estadual recentemente. Ele falou um absurdo, que as teorias, olha só, e que doutorado não melhora o ensino. Eu falei, como assim? Esse cara está louco. Como que pode? Falou isso pela EFAP, né, a Escola de Formação do Estado, para todos os professores, todo mundo ficou indignado. E eu dei uma resposta clara. Ele não fala sobre esse teórico porque ele não conhece. Ele é um empresário, ele é um reformador da educação, ele trabalha na visão da accountability, da meritocracia, e que não deu certo nas escolas, você sabe muito bem. Não deu certo essa questão meritocrática. Os Estados Unidos já está... que foi o grande pensador disso, do ponto de vista meritocrático, accountability, já está abandonando essa política. E nós ainda estamos agarrados a elas. Eu cito aí, eu estava lendo antes de entrar aqui com você, Simone, um artigo do professor Luiz Carlos Freitas, né, que, apesar das empresas estarem abandonando isso, a escola ainda continua amarrada a ela na questão accountability meritocrática. Então, tratar a criança e o adolescente como uma máquina de resultado, você, enquanto pedagoga, diretora de escola, eu também, é um verdadeiro absurdo. Né? Como que eu vou tratar isso quando você tem uma criança que está em situação de rua, quando você tem um adolescente que está em situação de rua, quando uma família não tem o que comer, quando a família não tem emprego, quando você põe as crianças por uma necessidade para vender uma bala no farol para levar comida para casa, e aí você vai na escola e fala para ela que nós vamos tratar com uma meta, com aquilo que nós chamamos de apostilamento pronto fast food, e que ela precisa dar um resultado, porque todo mundo precisa receber o bônus. Quer dizer, viola todos os seus direitos do ponto de vista legal, né? Porque ela está na escola e não está. Eu sempre falo que a escola da vida muitas vezes ensina mais que a escola formal. E que a gente precisa pensar, e viola a questão da Resolução 103 do Sistema de Garantia de Direitos. Então, infelizmente, a direita, como você falou, vem com uma proposta de políticas públicas pisando no ECA, pisando nas eleições, e graças que o governo atual federal mudou, a gente agora consegue revitalizar, inclusive foi um apontamento do próprio presidente recentemente, que os conselhos serão revitalizados. E pensando agora, Simone, nós temos grandes desafios em 2024, que é a rediscussão do Plano Nacional de Educação, que é a rediscussão do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, que tem um monte de documentos que a gente precisa debater com a sociedade, né? Do ponto de vista dos conselhos regionais, do ponto de vista dos estaduais, para a gente chegar no federal e apontar uma política verdadeiramente que atenda às necessidades da nossa sociedade e que traga de volta essas crianças, adolescentes e mesmo a população em situação de rua
aquele direito que ela tem constitucional, todos nós somos iguais perante a lei. Não dá para fugir disso, das legislações 207, né, e outras normativas que, nesse momento, né, nós estamos tentando recuperar e que foram extremamente violados nos últimos 4 anos. Professor, bem lembrado, muito bem lembrado. E acho que a maior preocupação é essa. Nós perdemos tudo que tinha sido conquistado em termos de sociedade, no que diz Se me respeito. permite, nós perdemos a oportunidade de se indignar. Não, essa eu acho que alguns de nós ainda, né, ainda temos. É que, assim, o que que eu vejo? A fragilidade dessa construção que nos levou a perder, por exemplo, o espaço de associativismo, que é o conselho, o espaço de participação popular tão importante e que as pessoas passaram a não considerar, passaram a ver a participação como uma via de mão única nas redes sociais. Sempre como algo que tem que trazer uma consequência, um benefício para si ou para alguém muito próximo, nós passamos do olhar de sociedade para esse olhar individualizado. Isso com muita facilidade a gente perdeu assim. O SEDECA ficou lá no passado, o senhor falou do SEDECA, tão importante para a gente ter esse controle de como os direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo tratados na sociedade, mas o que eu vejo, sinceramente, e inclusive a imprensa, né, a mídia teve um papel muito grande nisso, é de se realmente dissociar quem é criança e adolescente de quem é menor, né? E aí, tratar aqueles de uma maneira respeitosa, tradicionalmente, levando ele para a família, e aí a família tem um poder de vida e morte, que é isso que essa ultradireita traz, né? Que é o pai educando a criança em casa, a criança não ter contato com o professor que pode ter um pensamento mais progressista e contaminar a cabeça dessa criança, e ter a outra criança, que é aquela que é cuidada em instituição, e da pior forma possível, né? Então, a gente está vendo um fosso muito grande. Isso é muito desesperador. Então, o senhor aponta, professor, muitas soluções, e eu acho que a gente traz isso como lição de casa mesmo para a gente, que é exaustivamente discutir com as comunidades como que a gente pode fazer a cada questão dessa grande vulnerabilidade que as comunidades mais carentes estão passando, como que a gente pode resolver, cobrar das autoridades, estar em cima? Em 2024, a gente tem eleição de prefeitura, né? A gente tem, este ano, eleição de conselho tutelar, nós temos mecanismos, mas precisa do quê? De conhecimento, né? E o conhecimento vai vir como? A Rádio Cantareira tem esse papel, a gente se coloca muito nessa direção de informar para que as pessoas possam garantir a sua participação popular. Então já fica aqui, né, eu acho que já fica um caminho para a gente traçar, de trazer para a nossa população o melhor possível de informação, e aí o senhor já está convidado para voltar em outros momentos para a gente trazer esse debate, né, trazer outras pessoas também que possam enriquecer junto com, né, com o corpo da rádio, com o senhor, com esses convidados, para a gente discutir isso, né? Então, assim, no dia a dia das crianças, o que tem acontecido, como que a vaga delas está garantida, como, basicamente, a saúde está sendo garantida, o que está faltando para essa criança, a questão do luto, que nem se fala, é um luxo falar de luto, né? Em casas onde se perdeu muitos membros, muitas vezes, da família, por conta da doença, né, que vitimou eh, as pessoas mais velhas, principalmente, da Covid-19, e assim, né, a questão psicológica de uma criança que passou 2 anos enfiada dentro de casa,
Isso tudo está sendo muito negligenciado. E quando se fala em conselho tutelar, muitas vezes as comunidades têm no conselho um inimigo, né? É assim que eu vi muitas vezes. O conselho tutelar ser usado como uma ameaça para a criança. Olha, se você não fizer, se você não entrar agora, se você não me obedecer, eu vou chamar o conselho tutelar, né? E na escola também a conversa meio essa, né? De que, eu vou chamar o conselho tutelar. Se você continuar fazendo isso, eu vou chamar o conselho tutelar. Existem essas distorções que a gente precisa trazer com a informação, com a educação, precisa corrigir, né, todo esse percurso. Então, é muito trabalho para ser feito, né? Ainda bem que existe uma pedagogia que faz esse recorte de tudo aquilo que não é feito oficialmente no texto da lei, daquilo que é visto por um aspecto de vida em sociedade, né? E que precisa desse olhar, realmente. O ECA existe? Existe. Quais são as crianças que estão usufruindo os direitos que estão assegurados lá? Hum? Quais são as crianças que realmente estão tendo tudo que o ECA traz garantido? Vamos pensar, como o senhor falou, das crianças na rua. No inverno, esse ano nós tivemos um inverno muito rigoroso, muito rigoroso. Foi assim, historicamente, eu não sei em números, mas assim, eu me lembro de poucos invernos em que a gente tivesse tanto frio. E era muito comum, durante o inverno, você ver as crianças na rua com as suas famílias, né, enroladas ali no cobertor, tal, e em ilhas de farol, né, de semáforo. Em Santana é muito comum você ver nos viadutos, né? Então, assim, são lugares em que a criança estar já é um perigo, né? Ela estar atravessando rua, ela estar andando perto de um semáforo sem a supervisão de adultos já é um perigo. Mas aí ela mora nesse lugar, né? E a gente observa, por exemplo, que não existe uma intervenção à mão do Estado ali, até pela questão numérica. Não deve haver abrigo para todo mundo, se for tirar a criança da família. O que também eu acho discutível, né? Porque tirar a criança da família muitas vezes é uma violência tão grande, e a gente sabe historicamente que em outras circunstâncias isso foi feito e teve efeitos, né? Porque a gente não pode desconsiderar a questão do afeto no desenvolvimento da criança. Isso parece que não é uma solução e nem tem como ser pensado. Então, isso só, ouvinte, para a gente entender o quanto nós estamos andando para trás em termos de direito. A gente tinha que estar discutindo o que a criança assiste na programação, como está o livro didático dela. Essa era a discussão que a gente tinha que ter neste momento. Quais são os espaços de cultura, de lazer que ela tem na sociedade, o Plano Nacional de Educação. Mas a gente está falando de criança que dorme embaixo de viaduto, a gente está falando de Yanomami internado, ao todo 1.000, não crianças, mas foram crianças, 500 crianças mortas, né? Se você, assim, fizer esse recorte e pensar que essas crianças são brasileiras, né? Elas são do povo Yanomami e são brasileiras, né? Olha como esse país está atrasado em relação à garantia de direitos, né? Então, é urgente que se faça tudo que a gente puder, tudo que tiver ao nosso alcance, e eu acho que chamar para esse debate autoridades, pessoas que têm esses acúmulos, têm conhecimento, ou a gente vai perder gerações aí, né, professor? São gerações que estão se perdendo. Agora, uma pergunta um pouco específica que eu queria fazer em relação ao fato de que, durante a pandemia, as unidades da Fundação Casa de Internação, elas tiveram uma redução, né? O senhor tem notícia de como é que isso está, se continua sendo assim? Porque eu acho que a questão de estatística relacionada ao adolescente em conflito com a lei
ela está meio mascarada, é a impressão que eu tenho, né? Se tem alguma notícia para a gente atualizar a mãezinha que de repente está aqui ouvindo a rádio, ouvindo o podcast, assistindo a gente e que tem essa realidade que nem é falada muito mais na sociedade? Então, antes de eu responder isso daí, a sua pergunta final, só um dado para você ter uma noção. O programa de combate ao trabalho infantil, eu participei do início do lançamento do programa em 2018 e participei, acreditem vocês, agora da reformulação das pautas do mesmo programa que ainda não foi aprovado. Desde 2018, Programa de Combate ao Trabalho Infantil no Estado de São Paulo, né, como conselheiro e da universidade. Tivemos que reformular alguns eixos do programa, porque já estavam ultrapassados. E nós demos o pontapé no programa em 2018, nós estamos em 2023. Ele ficou parado na pasta da saúde para discutir e não avançou. Você vê a prioridade que tem a questão da política de combate, né, ao trabalho infantil em São Paulo. Não há um mínimo interesse, não é por culpa dos trabalhadores e trabalhadoras, o governo não avançou. Quem provocou isso fomos nós, né, que foi no final do ano passado para a sanção do governador. Eu nem sei se ainda foi publicado. Acredito que não, porque o Conselho vai se reunir dia 16. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos. Por aí você tem base da prioridade e nós sabemos que o trabalho infantil voltou e que deveria dar cabo disso. E eu tenho todo o programa aqui no meu arquivo, né? Outro ponto. O ECA, desde 1993, 3 anos após a sua aprovação, ele vem sofrendo ataques, eu diria. Né? A última proposta de alteração do que diz respeito à redução da maioridade penal e à reorganização dos estabelecimentos que atendem ao adolescente conflito com a lei, que já entra na sua pergunta, foi em 2015 pelo então senador José Serra, que queria passar o tempo de permanência do adolescente de 3 para 5 anos. O ECA ele traz todo um arcabouço para se trabalhar com essa população, tanto na medida de meio aberto, como na medida de semi-liberdade, como na medida de internação. Eu fiz a formação das medidas de meio aberto para os municípios, porque o Estatuto já estava prevendo a perspectiva da municipalização do atendimento, e só no ano 2000, precisamente, não vou lembrar a data agora, que nós passamos para as prefeituras a perspectiva de atendimento das medidas em meio aberto, PC, liberdade assistida. Então, passou décadas, e quem estava com esse arcabouço era o Estado. O município não dialogava com as famílias, não dialogava com os sistemas, entendeu? Agora que eles estão, e mesmo assim há municípios que têm dificuldade de atender esse adolescente. Ele não tem recurso, o Estado não repassa, quer dizer, e a per capita de atendimento é muito baixa. A secretaria, que eu também sou conselheiro, atua nessa supervisão. E o que a gente vê lá é que há muita dificuldade de adolescentes, né, serem atendidos por algumas secretarias e prefeituras. Aquelas que têm um arcabouço financeiro maior, ok. E aquelas que não têm, sofrem. E não há um repasse de fundo a fundo, vamos dizer assim. E o que a gente observa? Hoje tem um maior número de adolescentes cumprindo medidas em meio aberto do que de internação. Ok, mas isso também é ruim. Não é porque eles estão nas suas comunidades que não é um indicativo ruim, é péssimo.
Porque se ele está cumprindo uma medida socioeducativa, alguém, aí eu volto na resolução do eixo 3 do sistema de garantia, falhou. Alguém falhou. Seja o judiciário, seja a educação, seja a saúde, enfim, alguém falhou com esse adolescente. Aí vão falar, não, falhou, o Estado falhou. Porque o sistema de garantia, além de ter a maior composição da política de Estado, a sociedade também ela é responsável por esse adolescente. Aí os conselhos são importantes. Você participar dos conselhos para fortalecimento, discussão de orçamento, é isso que a gente está discutindo aqui. A pedagogia social entra justamente na estruturação dessas ações com a comunidade, a educação, enfim, se estrutura melhor esse debate. Né? Então, alguém falhou. Vão falar que não. Falhou. Se você pensar que a criança entra na educação básica, na creche, a 0, vai, a 3, e aí vai, e sai aos 17, ele passou boa parte da sua vida, né, sob o Estado. Enfim, então a gente tem aí situações que a gente precisa discutir com muito cuidado. A minha impressão, que não é dados de pesquisa, porque inclusive eu falei para o Roberto isso recentemente, que nós teríamos que investigar esse fenômeno né, de desaparecimento, e eu diria bom, do ponto de vista, que eu gostaria que a fundação não existisse, Se fosse mas é real, né? preocupante. Se for Mas é real, que preocupante. bom. Mas é preocupante porque não são dados, do meu ponto de vista, hipoteticamente falando, reais. Qual é a conclusão que mais ou menos a gente dialogou com o Roberto? As comarcas do interior, elas são muito conservadoras. Né? São muito conservadoras. Tanto que meu projeto de pesquisa, na época, do pós-doutorado, eu falei para o Roberto que eu queria fazer com os educadores do interior de São Paulo. Foi proposital. E saiu de tudo que você possa imaginar. Mesmo de pesquisas, mesmo de pesquisas sendo com educadores, professores e professoras. Eu fiquei, assim, às vezes, até um pouco assustado. Não posso dizer que não dá para dizer que é uma especificidade do interior, não. Mas as comarcas, é claro que elas são muito conservadoras. Antigamente, o juiz, como o município não tinha um serviço forte de atendimento a esse adolescente, o juiz mandava para a fundação, certo? Como ele não tinha um trabalho, esses municípios, intersecretarial, agora alguns têm, eu já visitei alguns, por exemplo, de Americana é muito legal, né? Ele mandava para a fundação, porque lá esse adolescente teria um atendimento psicológico, terapêutico, educação, profissionalizante. Então, ele achava que a fundação resolveria o problema, mas, ao mesmo tempo, às vezes o adolescente tinha um ato infracional, furto, que não precisava estar na internação, porque é o último passo da internação, ele estava internado. E mesmo assim, esse adolescente, muitas vezes, que era de Santos, vinha cumprir medida com a gente aqui em São Paulo, que é totalmente fora da perspectiva do estatuto, onde ele deve cumprir a medida na sua cidade, se possível, na primeira medida de meio aberto, e aí vai. Me parece que os juízes começaram a entender, e foi uma política do antigo governador Dória de esvaziar a fundação. Não posso dizer, no que diz respeito à questão do Tribunal de Justiça aqui, qual foi o olhar que ele teve, que o Dória conseguiu esvaziar, em questão de tempo, a fundação. E houve algumas mudanças de protocolo da fundação, por exemplo, como sobre tumulto, né? A liberação rápida do adolescente. Eu acompanho, inclusive,
algumas pautas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação, que eles me dizem que não é tudo isso que é colocado nas plataformas, né? Mas eu precisava, não posso também falar aqui categoricamente, precisava entrar nisso com muita cautela para a gente, de fato, ter dados e falar ó, por que, que houve essa diminuição drástica, inclusive da reincidência. Há juízes hoje que entendem que o adolescente que tem aí uma certa quantidade de entorpecente ou cometeu um furto, ele vai para a liberdade de sigilo, que antes ele ia direto para a internação. A semi-liberdade também hoje sofre um esvaziamento. Eu trabalhei na medida de semi-liberdade e eu acho que é a medida mais apropriada para o adolescente. Você trabalha a questão do atendimento psicossocial, pedagógico com a sua comunidade, mas tem aí, Simone e demais, que entra de novo na questão do sistema de garantia de direitos. Muitas vezes a Fundação faz também o seu trabalho, mas quando chega nos serviços, isso não acontece. Por exemplo, na escola, no atendimento à saúde, que o jovem tem prioridade quando ele está em cumprimento de medida, isso não acontece. Ele é obrigado a ficar esperando o atendimento, muitas vezes algemado, passar por todo um constrangimento. Ah, mas não, é um constrangimento você entrar algemado, não importa. Aqui a gente não discute o ato infracional. Né? Até legal uma fala de um colega que diz o seguinte: a gente não tem que discutir a redução da maioridade penal, nós temos que discutir o estatuto da criança e do adolescente e as suas centenas de violações existentes sobre o estatuto. Isso ninguém fala. O estatuto, na realidade, Simone, nunca foi cumprido na sua íntegra, no mais de 200 artigos que ele tem. Seja da proteção, seja da administração, não tem. Né? Muitas vezes ele é cumprido, aí é interessante o papel do conselheiro tutelar. Quando o adolescente vai para uma delegacia, ele tem todo um arcabouço de ficar isolado, ter um cumprimento rápido, ser apresentado para o juiz, ser liberado ou ir para a internação provisória. Isso não acontece muitas vezes. Ele fica 2 dias, 3 dias. Aí o conselho tutelar ele é acionado para fazer valer os direitos desse adolescente. Olha a importância do conselheiro tutelar. Né? E isso é um debate enorme. Nós temos que fazer. E um dado só: quando teve aquela massificação da questão da redução da maioridade penal, as pessoas vão catando nicho e vão jogando para fazer a discussão da redução da maioridade penal, 95% das pessoas eram a favor. Quando começou a mostrar um pouco, né, que isso não resolveria, que nós tínhamos que fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que faltava a mão do Estado para combater essa criminalidade e tirar esse jovem da criminalidade, o índice caiu para 82 de aprovação da redução. E na última campanha eleitoral do antigo presidente, né, que foi embora, uma das suas pautas era a redução da maioridade penal, mas uma pauta eleitoreira, É e que vergonhoso, trouxe para o né? bojo. É É horrível, vergonhoso. é vergonhoso. O que trouxe para o bojo da discussão da sociedade que se resolve-se a questão da criminalidade colocando um adolescente de 16 dentro do sistema prisional, que é um absurdo. Né? E nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. E nós temos mais de 100 mil adolescentes em medida socioeducativa. É um fracasso da política pública. Total. Né? E a gente não tem organismo de fortalecimento do eixo 3. Pelo contrário, nós temos desmonte. Está aí a importância dos conselhos e também do conselho tutelar. Está aí a importância dos serviços, né, do sistema de garantia de direitos funcionar. Senão a gente vai ficar discutindo aqui ainda a questão menorista. Menor, não se fala mais menor. Isso é uma visão criada pela ditadura militar, criada pela situação irregular. Né? E você vê ainda educadores, tudo bem, vai, falta de conhecimento, ou porque tem uma visão mais conservadora. Ah, mas o menor. Não, mas não é menor. Só uma visão menorista da Escola de Superior de Guerra, que trabalhava a perspectiva,
né, dentro da FUNABEM, com uma visão da pauta de que o adolescente vulnerabilizado, que nós entendemos que ele tem que ser acolhido, ele não, lá para eles tinha que ser institucionalizados, entendeu? Ou seja, a FUNABEM nasce nesse conceito, a FEBEM nasce nesse conceito, né? E que nós precisamos avançar para não existir mais Fundação Casa, limpar o entulho autoritário da década de 70 e trazer, revigorar, né, o movimento de meninos e meninas de rua, o movimento forte no que diz respeito à defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que eu acredito, é isso que nós temos que lutar, não reduzir, ampliar, né, e combater a questão da redução da maioridade penal. O ECA sofreu várias alterações, isso impacta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso impacta no SINASE, e não vamos esquecer que nós temos pactos com as normativas internacionais do ponto de vista de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente. Caso contrário, nós vamos retroceder como nós retrocedemos nos últimos 4 anos. Né? Está aí o maior exemplo que você trouxe no início da nossa conversa, que foi a questão dos indígenas, dos Yanomamis em Roraima, a violação dessa população, principalmente das crianças que estão lá, dos adolescentes também. Porque o ECA, deixando claro, ele é para todos os segmentos da população brasileira, todos. Né? Mas a gente precisa avançar e debater mais e fazer que o Estado cumpra, né, o seu papel no que diz respeito à implantação das políticas dentro das normativas da proteção integral do Estatuto. Professor, é muito importante na sua fala a gente identificar trabalho mesmo, né? Que a gente, como sociedade, não pode simplesmente se colocar nas mãos de quem legisla, do Poder Executivo. Nós temos um papel, tanto é que quando a população é silenciada de muitas maneiras, que os governos ditatoriais tem essa característica de silenciar conselhos, populações, de criar mecanismos para que eles não existam, a gente perde os nossos direitos assim, ó, com muita facilidade. Então, eu penso que de tudo que a gente conversou, talvez o mais importante, quem está ouvindo a gente, é o se apropriar, né? Então, assim, com quem eu vou me reunir para buscar essa garantia de direito para as crianças, mas é no miúdo. Calendário de vacina. Como que a gente discute calendário de vacina? Eu acho que cada item que está fazendo falta e que está pondo a vida, a integridade, a educação, o futuro das crianças em risco, precisa ser discutido amplamente, porque nós temos aí uma geração, né, de pais e de mães que desconhecem que essas crianças tenham direito e que eles mesmos possam estar contribuindo para a violação. E que o Estado tem um papel importante quando a família não consegue, quando a família assim, não tem conhecimento, né? A gente precisa caminhar junto nesse sentido. Talvez esse seja o maior desafio, e eu quero agradecer muito a sua presença aqui, porque o senhor já colocou para nós assim, uma série de questões que são importantes e que a rádio tem que tratar sim. A gente vai tratar de todas as maneiras que forem possíveis esses assuntos que dizem respeito às nossas crianças. Primeiro na comunidade, porque não adianta falar de Brasil, não adianta falar da comunidade Yanomami, embora a gente tenha uma dor muito grande, uma empatia muito grande, mas a gente tem crianças em estado nutricional muito grave, muito próximo de nós, muitas vezes, né? E como fazer para que essa situação se reverta, né? Então, assim, claro, a gente não vai resolver todos os problemas, mas pontualmente, por exemplo, discutir o papel do Conselho Tutelar, o quanto nós estamos negando às nossas crianças essa proteção que existe a partir de um órgão, a partir de uma atuação social, né? Então, eu quero te agradecer muito, professor Márcio Mazella, por essa conversa e dizer que o nosso espaço aqui está sempre aberto, a gente está sempre à disposição.
senhor vai ser convidado em outros momentos, porque esse aqui é um podcast, é um programa, é um espaço de educação, então a gente vai sim falar amplamente dos direitos que estão sendo sonegados, que estão sendo esquecidos. Nós precisamos trazer isso, a gente tem esse dever. O instrumento que nós temos de comunicação é o dever que nós temos de levar para a população todas essas informações. Eu vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais, que a gente está entrando nos momentos finais aqui da nossa conversa, já agradecendo muito e agradecendo você que está nos ouvindo e que já está com a cabeça aí fervendo, cheia de ideias. Bom, primeiramente agradeço a você, Simone, pelo convite, né, à rádio, esse espaço democrático e comunicativo que chega na comunidade aí da região, né, da nossa região, é importante. É um espaço de esclarecimento e de conscientização e luta, né? Tudo aquilo que a gente conversou aqui, a gente precisa revitalizar, porque nós temos muitos desafios no que diz respeito ao combate, né, à violência à criança e adolescente, tá bom? Mais uma vez, obrigado, estou à disposição para que a gente possa dialogar ainda mais e trazer mais informações para a nossa população. Obrigada, professor. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, indica para as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Aqui a gente fala de educação, fala de sociedade. Esse é o seu podcast para saber mais, é a Rádio Cantareira, o programa Manas e Manhãs, tudo a seu serviço, tudo a serviço da nossa comunidade, para trazer o melhor, para trazer informação de qualidade. Agradeço muito e aguarde nossos próximos conteúdos para a gente continuar o debate, continuar crescendo como sociedade. Professor Márcio Mazella, muito obrigada. Até uma próxima. Então,